Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, olha, se tem uma coisa que é maravilhosa em Deus, é a lei da semeadura, sabia? O diácono Honda, ele construiu um púlpito aqui pra gente um dia, né? Ele veio aparecer um dia, falou que ia nos abençoar e trouxe um púlpito de madeira muito bonito, muito bem feito, né? E ele trouxe aqui pra gente e tal, a gente usou ele uns dias. E um dia, o pastor Jansen, eu acho que ele veio aqui e ele falou assim: puxa, eu gostei muito do seu púlpito, onde você fez? Eu falei: foi um irmão que fez pra gente, né? Ele falou: puxa, que legal. Eu falei: se você quiser eu faço um para você, né? A gente pede para ele fazer, é baratinho e tal. E ele ficou: vamos ver, vamos ver. Aí passou a semana, o Senhor falou no meu coração: dá o púlpito pro pastor Jansen. Eu falei: mas nem fui eu que fiz, né? Aí eu fui falar com o diácono Honda. E aí ele falou: pastor, se você quiser e a igreja concordar, não tem problema, né? Aí eu peguei e falei com o Jansen se ele aceitaria, né, como um presente nosso. Ele aceitou, ficou muito feliz. Eu levei o púlpito para ele e comprei aquela mesinha, que a Raquel queria uma mesinha assim, né? Tá, passou os tempos, aí essa semana, semana retrasada, ou passada, não lembro agora, aí o Jansen me ligou e falou: Toshio, olha, tem um pastor que está desfazendo do púlpito, e quando eu vi o púlpito, eu só lembrei de você, porque você tinha falado que gostava de púlpito de acrílico, né? Eu falei: é de acrílico? Ele falou: você quer para você? Eu falei: mas você não quer ficar com ele? Ele falou: não, eu não gosto de púlpito de acrílico. Eu falei: então é claro que eu quero, né? E aí ele mandou as fotos para mim, e na foto não dá para ver exatamente como que tá, mas eu aceitei de coração. E aí quando eu fui lá buscar, eu vi ele tá novinho, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu falei para ele, né, tá vendo? A gente plantou um de madeira e colheu um de acrílico, né? Não é verdade? E assim, por isso que eu amo a lei da semeadura, porque ao contrário do que muitos pensam, às vezes a gente pensa assim que é plantar, mas se você planta uma boa semente, você vai colher também um bom fruto, não é verdade? Então a lei da semeadura é maravilhosa por causa disso, porque o que você planta, você colhe. Então planta corretamente. Olha só, planta, né, na vida de igrejas, de pastores, de pessoas assim, né, que, igual a Bíblia diz, né, que você vai receber galardão de profeta, não é verdade? Ou seja, a Bíblia está querendo só dizer que, dependendo de onde você plantar, você vai receber mais, não é verdade? E não é só questão de receber, porque melhor é dar do que receber. Mas é muito bom você também ser abençoado, não é verdade? Então, nunca deixe de ofertar na vida de alguém, de honrar, né? Honrar, que eu digo assim, é você reconhecer, sabe? Você dá um reconhecimento para a pessoa. E, às vezes, não é necessário uma data especial para você reconhecer alguém, não é verdade? Só o fato da gente estar junto, estar caminhando com alguém, né? Ou até mesmo na sua família, dá um reconhecimento, isso é muito importante. Então, né, eu fico muito feliz, né, que a gente ganhou aqui. Só que, assim, né? Eu não sei se isso daqui vai ficar muito tempo aqui, meus irmãos, né? Vamos estar orando para ver o que Deus faz com isso aqui, né? Porque, olha só, uma igreja só precisa de um púlpito. Não é verdade? Amém. Então vocês entenderam. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos um pouquinho. Coloque sua vida diante do Senhor. Como eu sempre falo, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho certeza que Deus tem. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas. Senhor, o Senhor conhece e sabe do nosso caminhar. O Senhor sabe, Deus, do que necessitamos, das coisas que precisamos, da palavra que vai moldar e mudar o nosso coração. Por favor, Deus, fala com cada um de nós. Deus, nós não estamos aqui, Senhor, para perder tempo. Nós desejamos uma palavra que venha de encontro àquilo que temos vivido, Senhor, para nos fortalecer, mas também para nos corrigir, para nos abraçar, mas também, Senhor Deus, para nos exortar, porque a Tua palavra, Senhor, ela tem poder para isso. Então, por favor, fala conosco. Eu aproveito e oro por aqueles que estão ou irão assistir esse vídeo pela internet, que o Senhor fale com cada um também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pega aí a sua Bíblia, abra lá em Abacuque. Você sabe onde é Abacuque? Quero só ver se você sabe onde é Abacuque. Vou contar até 5. Se você não abrir, você está lascado. 1, 2. Aí tem pucutinho, hein? 1, 2, 3. Tô brincando, gente. Fica tranquilo.
Não é pecado ir para o índice, não, gente. Não, depende. Para algumas pessoas já é. Oxe, imagina. Ó, Abacuque é depois de Naum. Só para te ajudar. Abacuque é depois de Naum. É bem no finalzinho do Antigo Testamento, quase indo para o Novo. É nos profetas menores. Menores não porque são pequenos, mas menores porque o livro é menor. Achou? Achou, Israel? Não achou aí? Meu Deus do céu, Israel. Acha aí, Israel. Depois você quer jogar game, não vai poder jogar não, hein, mano? Eu espero vocês, não se preocupe. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque. Lá nos profetas menores, você vai andando ali depois de Ezequiel, aí vai passando Daniel, Oséias, Jonas, Miqueias. Se você começar por Mateus e voltar um pouquinho, você vai achar. É um livro bem pequeno, por isso que se chama profetas menores, não quer dizer que eles são pequenos, tá? Abacuque 3,17, diga-se de passagem, eu acho que é um dos top 3 dos versículos que eu mais amo na Bíblia. E é engraçado, porque fazia muito tempo que eu não lia esse versículo. Fazia um bom tempo assim que eu não parava para meditar nele. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente hoje. Pode ler? Fala assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Amém? A gente já podia ir embora, né? Porque só esse versículo aqui, essa passagem, já me deixa avivado, irmão. Agora, por que essa passagem ela se tornou para mim uma passagem, assim, uma das que eu mais amo na Bíblia? Um dia, há muitos anos atrás, eu estava passando por um momento na minha vida de muita dificuldade de não ouvir a Deus, de não conseguir perceber Deus na minha vida. Você vai vivendo a vida, você vai indo até para a igreja e tal, mas eu não conseguia perceber a Deus. Oi? Por para cá? Aqui fora do... Aqui? Tá. Tá bom. É para ficar mais bonita? Ah, entendi. Então tem que ser aqui do lado, aqui, ó. Isso, aqui assim. Aí sim. Para não ficar aqui, para ficar mais bonito? Esse púlpito causando uma transformação na vida das pessoas. Não, eu quero 2. Uma água e um café está suficiente. Tem Red Bull? Não. Então tá. Um dia eu estava passando por um momento assim de deserto. E eu não conseguia ver Deus nas coisas que eu estava fazendo. Ainda que o que eu estivesse fazendo não fosse errado. Mas eu não conseguia sentir a presença de Deus, eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Deus não falava claramente. Eu ia no culto, eu escutava a palavra era boa. Eu ia no apelo, o pastor orava por mim, colocava a mão na minha cabeça. Mas não era aquela coisa assim que mudava o interior, sabe? Você lembra daquele culto que você participou, que Deus mexeu dentro de você, você claramente percebeu que era Deus? Obrigado, meu querido. Então, não era assim que estava acontecendo comigo. E eu voltava para casa frustrado, porque eu sempre tive no meu coração, gente, assim, de que se eu vou no Combine, nem que fosse com Riacoen naquela época, né, que hoje não, eu sairia pelo menos com uma bala de lá, certo? Se eu fosse no restaurante com Milão, nem que fosse para comer aquele pratinho menor, mas eu comeria alguma coisa. Quanto mais indo na casa de Deus, eu não sairia com alguma coisa. Eu sempre tive essa convicção de que sempre que eu pisar na casa de Deus, eu tenho certeza que eu vou receber alguma coisa que vai me alimentar, que vai me fortalecer, que vai acontecer alguma coisa comigo. Sempre tive essa convicção. Só que foram dias que eu entrei com a maior fome que tivesse e eu saía sem nada. E eu comecei a achar muito estranho. E eu voltava para casa frustrado, porque eu pensava assim, Senhor, por que o Senhor não falou comigo? O Senhor sabe o que eu estou passando.
O senhor sabe o que eu estou vivendo, por que o senhor não está falando comigo? E aí, como eu estava começando a ler a Bíblia, ainda não tinha chegado em Abacuque, e eu estava fazendo uma leitura, assim, sequencial. E aí, nesse tempo, foi quando eu cheguei em Abacuque. Eu até olhei e falei, rapidinho, 3 capítulos, e eu comecei a ler. E aí, quando eu cheguei nesse versículo 17, aí Deus gritou ao meu coração, entendeu? Ele gritou comigo. Ele falou assim para mim, a questão não é se eu estou falando, a questão é se você vai permanecer mesmo quando a figueira não dá seu fruto. Mesmo quando você não tem o que se alimentar. E aí eu me derramei e naquele dia Deus me levou a um outro nível de relacionamento com Ele. Por quê? Por causa que uma coisa é você ter um relacionamento com Deus que fala, que responde, que atende, que abençoa, que te dá. Quem não vai ficar feliz com um Deus desse? Outra coisa é você ter relacionamento feliz com um Deus que não te responde, que não te abençoa, que não fala com você, que te deixa no deserto. Não é verdade? Uma vez, eu estava conversando com um irmão, com um amigo, e eu falei para ele assim, é muito fácil você ter amizade com pessoas agradáveis. Aí ele falou assim, é óbvio, né? Quem que vai querer ter amizade com pessoas que não são agradáveis? Aí eu falei, Jesus. Jesus, ele quer amizade com aqueles que não são agradáveis. E eu acredito que nós também precisamos ter amizade com pessoas que não são agradáveis. É muito fácil você se relacionar com alguém que é legal, que é da hora, que é gostoso de estar. Mas Deus não é assim. Deus, Ele é um Deus que Ele chega a momentos que Ele trata com você. Que Ele te deixa andar no deserto um tempo. Que Ele não fala com você para resolver coisas no teu coração. E aí, naquele dia, eu lembro claramente que o Senhor me mostrou, Toshio, está na hora de amadurecer, cara. Está na hora de crescer, Toshio. Você já passou dessa fase onde eu colocava tudo na sua boca, onde eu cuidava de você assim, para você, né, não ficar mal, não ficar carente. Agora não. Está na hora de você entender que o deserto também faz parte da sua caminhada, Toshio. E aquilo, assim, para mim estava fazendo sentido. Porque não era que Deus não estava falando comigo, Ele estava falando, mas de um outro modo que eu não entendia. Por exemplo, às vezes, nós com os nossos filhos, quando eles estão crescendo, a gente é assim. Né? Quando eles são pequenos, um dia eu peguei, eu acho que foi o Israel, ele estava lá tentando escovar o dente. E ele lambuzou a cara, escovou até o cabelo. E a gente achou bonitinho, tirou foto, aquela coisa toda. Depois de grande, aí já é feio. Né? Aí já não dá certo isso daí, né? Por quê? Porque já é grande. Só que assim, naquele tempo eu estava ensinando ele a escovar os dentes. Certo? E eu falava assim, não, filho, é assim, cuidado. Ó, eu falava assim, primeiro é A, I, E. Hoje em dia eu falo, Israel vai escovar o dente. Israel, escova logo, mas está demorando. O amor não mudou, mas a maneira de se comunicar mudou. Não é verdade? É a mesma preocupação, mas a maneira de se comunicar muda. Deus é assim conosco, meus irmãos. O amor não muda, mas a forma de se comunicar muda. Porque muitas vezes a gente ainda está acostumado com aquele melzinho. E Deus está falando, não. Está na hora de crescer. Está na hora de você fazer por si. Está na hora de você caminhar com as suas pernas. Está na hora de você começar a amadurecer. Amém? Vocês estão comigo? Nesse dia, em especial, a minha vida espiritual, ela mudou de patamar. Mas ela não mudou de patamar porque Deus mudou. Foi porque eu quis que mudasse. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Amadurecimento não tem a ver com o poder de Deus. Tem a ver com a minha decisão. Porque se eu quisesse, eu poderia continuar usando fralda descartável até hoje. Amém? Mas é feio, não é? Né? Na nossa idade é feio, não é mesmo? Apesar de que quando a gente fica mais velho, alguns usam, né? Eu não sei o que vai ser da gente, né? Mas a questão é que naturalmente não é bem assim. Então, ou seja, amadurecimento é uma decisão minha e sua. Não é decisão de Deus. Deus, ele está ali na circunstância, está ali em todos os momentos. Agora, quem decide amadurecer somos nós.
E o Senhor trouxe essa passagem para mim hoje, eu tenho uma convicção muito forte de que Ele quer falar conosco a respeito de amadurecimento. Então, aperta os cintos, segura na cadeira, que hoje eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. Eu procurei no dicionário uma forma de explicar o que é maturidade. Eu encontrei uma definição boa aqui. Maturidade é você estar pronto e apto para desfrutar de algo ou lidar com situações. Porque até para desfrutar, você precisa ter maturidade, não é verdade? Uma coisa é você comer um lanche gostoso. Outra coisa é você exagerar a tal ponto que você vai acabar pecando na gula. Não é mesmo? Para isso precisa ter maturidade. Eu não sei você, mas eu já vivi fases assim da minha vida, de comer tanto, e você está cheio, mas você quer comer de você passar mal. Criança faz isso, né? Criança come tanto chocolate, aí depois fica passando mal a noite inteira. Não é? Por quê? Porque é criança. Não é mesmo? Então, por isso que maturidade é estar pronto e apto para desfrutar, mas também para lidar. Ou seja, você já viu aquele adulto que não é maduro, que não sabe lidar com situações? As situações surgem, ele desespera, ele foge, ele vai embora, ele larga tudo. Muitas vezes larga a família, porque não soube lidar com uma situação de pressão. Por isso que maturidade é estar pronto. Ok? Então, uma das características de Deus, gente, é interessante falar isso, mas uma das características de Deus é a maturidade. É óbvio que Deus é maduro, ok? Mas você já percebeu a maturidade de Deus nas passagens bíblicas? Quando Deus fala assim, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É uma maturidade. É uma forma de Deus demonstrar maturidade. Eu estarei com vocês todos os dias, não é um dia ou outro. Quando eu tiver mal eu não vou estar, não tenho certeza. Deus não faz isso, não é mesmo? Quando Ele fala assim, que eu sempre farei, a minha palavra ela não passa, ela dura para sempre. Isso é uma forma de Deus demonstrar a maturidade do caráter dele. Ou seja, maturidade tem a ver diretamente com constância. Uma pessoa madura, ela é constante. Assim como uma pessoa constante se torna madura. Uma coisa puxa a outra. Vocês estão comigo? Eu preciso ter uma definição com vocês para a gente poder entender o que a gente está falando. Ok? Por exemplo, às vezes a pessoa ela não aparenta maturidade, mas devido à sua constância, ela é confiável. E isso mostra maturidade. Não é verdade? Por exemplo, lá na sua fábrica, no seu trabalho onde você está, o seu chefe pode contar com você, porque você vai estar lá. Não é mesmo? Então ele não fica com medo de confiar em você, porque você vai estar lá. Isso é uma maturidade, você sabe que tem que estar lá, ainda que o serviço seja ruim, ainda que as pessoas sejam meio complicadas de lidar, mas você vai estar. Não é mesmo? Agora, você já parou para pensar naquele cara que está lá na sua fábrica, ou naquela pessoa que trabalha lá, que ela não é constante? Que ninguém pode contar com ela? Sempre tem um na fábrica, né? Aquele que é o turista, que vai 2 vezes, falta 3 ou 4, não é mesmo? Aí, quando você olha para ele, o que você vê nele? Ele não é constante. Por si só, não é maduro. E por não ser maduro, não é digno de confiança. Sim ou não? Isso é tremendo, gente. Se a gente vê aqui na história, aqui no versículo que a gente leu, eu estava lendo ontem, e eu fiquei pensando, o que fez com que Abacuque falasse essas palavras? Porque Abacuque devia estar passando por um momento difícil. Se você ler toda a história de Abacuque, você vai perceber. E ele estava, muitas vezes clamando até pela justiça de Deus. Deus, cadê o Senhor nesse meio todo? Tá violência e tal, e não nada que está acontecendo. E aí ele diz essas palavras aqui. E aqui ele está demonstrando uma maturidade que todo cristão, na verdade que todo homem e mulher precisa ter. Ele está falando assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta ou fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. O que ele está querendo dizer? Eu não preciso de nada para me alegrar no Senhor. Ele está mostrando uma maturidade de que ainda que tudo dê errado, eu vou ser constante naquilo que é concernente ao meu Deus. Eu não vou me deixar levar pela necessidade, porque se a figueira não florescer, não haver fruto na vide, o produto da oliveira não passa no navegado, o que é?
necessidade. Ainda que a necessidade bata na minha porta, eu vou me alegrar no Senhor. Ainda que os problemas venham e surjam, eles sejam maiores do que eu posso suportar, eu vou ser maduro e ficar com o meu Deus. E não só ficar com Ele, mas me alegrar nele. Eu fiquei pensando nessas palavras, eu falei, meu Deus, isso aqui é muito poderoso. A gente precisa não só descobrir, porque eu acho que não tem o que descobrir, mas precisamos entender o lugar de se encaixar nisso. Porque se eu conseguir andar nesse nível de constância, de maturidade, nada vai nos abalar. E é nesse lugar que Deus quer nos levar nessa manhã. Deus quer nos levar num nível de maturidade, num nível de constância, a ponto de que a tua casa pode cair, igual a casa de Jó. Mas você não vai amaldiçoar o seu Deus. Ah, Toshio, mas eu não amaldiçoo o meu Deus. Às vezes não com palavras, mas com atitudes. Às vezes não falando, ah, Deus, você não me ouve, ah, Deus, eu estou ali, isso aqui, você não está me olhando. Mas às vezes com aquelas atitudes negativas. Não é verdade? Quantas pessoas que, por causa das suas imaturidades, por causa dessa falta de constância, em um determinado momento de suas vidas, deixaram de servir a Deus. Ou deixaram de fazer as coisas para Deus de forma excelente. Porque veja bem, meus irmãos, Deus merece a nossa excelência. Não é verdade? Quando você vai fazer alguma coisa para Deus, olha só, hoje, ontem, né, eu estava preparando as coisas para o culto, e aí eu fui deitar assim, eu pensei, eu vou deixar para arrumar as coisas amanhã, né, computador e tal, passar roupa. Aí Deus falou assim para mim, poxa, para amanhã, se fosse para mim, você não faria hoje? Aí eu fiquei pensando, sabe, ele falou assim, não que Deus falou comigo, mas eu imaginei como se Deus falando comigo. Eu falei, realmente, né, eu acho que se fosse por alguma coisa mais importante, eu me prepararia antes. Aí eu levantei, passei minha roupa, passei a calça. Normalmente eu não passo a calça, né? Não sei se todo homem é assim. Mas normalmente eu não passo a calça. Dessa vez eu passei a calça. Né? Aí eu arrumei o computador, coloquei tudo na mala certinho e tal, deixei lá certinho. Por quê? Eu pensei assim, eu vou me arrumar para o meu Senhor. Então tem que ser o meu melhor. Entendeu? Tem que ser o excelente. Né? Muitas vezes a gente não pensa dessa maneira. Não é verdade? Quer ver uma coisa? Eu nunca preguei e eu não vou ficar pregando sobre usos e costumes, gente. Tá bom? Eu acho que não tem necessidade da gente falar a respeito de roupa. Mas uma coisa é certa, a gente vai se apresentar diante do nosso Senhor. Não é mesmo? Então, tipo assim, eu penso, eu vou me apresentar diante de Deus. Você sabe que todas as vezes que eu compro uma roupa nova, eu estreio ela aqui na igreja. Né? Uma camisa que eu compro nova, um tênis, primeira coisa que eu penso, eu vou para a igreja com ele. Né? Aí até um dia teve que a Raquel falou assim, mas você já vai usar? Eu falei, vou para a igreja, meu tênis novo. Né? Eu saio da loja e já vou usando, né? Porque eu penso assim, se Jesus voltar, né? Eu já usei. Né? Mas eu penso assim, eu vou para a igreja com o tênis novo. Entendeu? E por quê? Porque eu penso assim, eu vou me apresentar diante do meu Senhor. Ele merece a minha excelência. Ele merece aquilo que eu tenho de melhor. Entendeu? Às vezes, muitas vezes eu até chego aí num certo exagero, sabe? De às vezes, tipo assim, às vezes tem em casa, né? A gente compra alguma coisa em casa e fala, vamos comprar para a igreja também. Né? Aí a Raquel fala assim, primeiro que não tem dinheiro para comprar para 2, né? Mas segundo que assim, né? A gente precisa ter um equilíbrio, né? Mas é uma coisa importante também, certo? Porque assim, uma vez, eu não lembro se eu assisti ou se eu vi uma pregação, tem um versículo que fala assim, como que eu posso estar feliz na minha casa se a casa do meu Senhor está destruída? Entendeu? E tem um versículo que fala assim, né? Que a gente coloca as coisas num saco furado e com um sopro Deus dissipa porque a casa dele está destruída. O que quer dizer? Não quer dizer que a gente não deve cuidar da nossa casa. Mas a gente deve cuidar da nossa casa e também da casa do Senhor, das coisas do Senhor. Entende? Isso é maturidade. Aí o que acontece? Às vezes eu tenho esse negócio de, puxa, vamos fazer na igreja também. Às vezes uma vez por semana eu venho aqui para limpar, para deixar a casa de Deus como se fosse a minha casa. E lá na minha casa eu gosto das coisas limpas, tudo organizado, meu escritório, tudo certinho, sabe? Eu gosto disso. Eu fico pensando, na casa do Senhor precisa ser assim também, porque Ele merece a nossa excelência. Mas quantas vezes que devido a figueira não florescer, o fruto da vide não aparecer, a gente acaba negligenciando a Deus. Não é verdade? E eu não estou falando de vocês, estou falando de nós.
Porque eu também muitas vezes caí nesse erro. De você estar estressado, estar nervoso, quer saber? Eu estou sem cabeça. E aí, a gente acaba olhando tanto para aquela necessidade, para aquele problema, e deixa de lado a Deus. A gente perde a nossa constância no Senhor. E perder a constância no Senhor é um sinal de imaturidade. Porque olha só, cá entre nós, você pode tocar o terror na sua casa, pode brigar com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, pode descer o céu, os raios e trovões lá na sua casa. No outro dia, às 7h45, você está batendo seu cartão. Não é verdade? Alguns não, né? Mas a grande maioria sim. Por quê? Porque você tem um compromisso. Você tem uma responsabilidade. Isso é maturidade. Só que a mesma maturidade que nós temos com as coisas concernentes a esta terra, nós precisamos ter também com as coisas concernentes ao céu. Sim ou não? Sabe por quê? Porque as coisas dessa terra, elas são passageiras. A Bíblia diz assim, que aquilo que nós vemos é transitório, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Aonde nós deveríamos investir mais a nossa força? No transitório ou no eterno? No eterno, meus irmãos, é lógico. E isso é sinal de maturidade espiritual. Eu entendo que existe uma eternidade após o que eu vivo. Então é lógico e óbvio que eu deveria investir mais do meu tempo nas questões eternas, e não nas transitórias. Mas por que eu faço o contrário? Por causa da falta de maturidade espiritual. Eu tenho uma Bíblia, que é o meu manual espiritual de como viver nessa terra. E aqui na Bíblia fala tudo a respeito do que foi e do que há de vir. A Bíblia diz tudo a respeito do que eu posso viver em Deus, das coisas que eu posso usufruir, desfrutar, dos meus deveres como cristão, como homem e mulher de Deus. Mas eu não a leio. Isso é falta de maturidade. Porque uma pessoa madura, ela não lê porque ela gosta de ler. Assim como uma pessoa madura, ela não trabalha porque gosta de trabalhar. Ela lê porque ela tem que ler. Ela trabalha porque ela tem que trabalhar. Ela cuida dos filhos porque ela sabe que tem que cuidar dos filhos. Não é mesmo? Vocês, mães, não me respondam, mas quantas vezes vocês não quiseram fugir de casa? Por causa dos apertos que é cuidar dos filhos e do marido. O marido deixa a cueca em cima da cama, toalha molhada, não joga o lixo. Estou falando de mim, tá, gente? As coisas que eu ouço de mim mesmo. Não é mesmo? Chega em casa, joga o tênis para lá, joga a meia para cá, senta no sofá todo suado da fábrica, e fala, meu Deus do céu, eu casei com o príncipe, casei com o Shrek. Não é assim? Não dá vontade de fugir de casa, mulheres. Eu não vou falar dos homens, mas também temos as nossas vontades de fugir de casa. Mas fugimos? Não. Por quê? Porque eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não é verdade? Você como pai, quantas vezes você quis jogar o seu filho adolescente pela janela? Estou brincando assim, exagerando, mas às vezes dá uma raivinha, não dá uma raivinha assim no coração? Um tremelique assim? Não é verdade? Não dá vontade, às vezes, de falar, abençoado, vou te colocar na cova dos leões, para saber se é Daniel mesmo. Não é mesmo? Mas e aí? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Nós temos obrigações, e essas obrigações são responsabilidades que nós assumimos. Nós temos vontades e não fazemos por causa da maturidade. E também, nós não fazemos coisas que queremos por causa da maturidade. Quantas vezes que nós planejamos coisas que não ia dar conta, financeiramente falando, até mesmo na questão do tempo, e por maturidade a gente deixou de lado as nossas vontades. Não é mesmo? Puxa, eu queria viajar, mas não dá. Não, mas eu até tenho dinheiro. Mas eu tenho dinheiro, mas só que eu não sei o futuro, então eu prefiro aguardar. Aí a gente mata a nossa vontade por causa da maturidade. Entendeu? A gente espera uma nova oportunidade. Os imaturos não, né? Os imaturos, o que vem na mão já... Não é mesmo? Quando você é imaturo, é igual um meme que eu vi esses dias,
a figura assim, né, de uma pessoa falando assim, não, esse mês eu não posso gastar, eu tenho que economizar. Aí o dinheiro cai na conta, já está lá com uma pizza na mão, um lanche na outra, Coca-Cola na outra. Não pensa duas vezes antes de gastar. Não é verdade? Então, isso o que é? É imaturidade. Entendeu? Ah, mas eu tenho dinheiro sobrando. Glória a Deus. Né? Abençoa alguém, então. Né? Mas muitas vezes é imaturidade por não saber lidar com as suas vontades. Então, a gente não lê porque a gente gosta de ler, meus irmãos. A gente lê porque precisa ler. A gente lê a Bíblia porque é o meu manual de vida. Você acha que eu amo ficar ali 1 hora lendo essas letrinhas pequenas também? Eu não sei o que as pessoas pensam dos outros, às vezes, né, que leem a Bíblia. Porque eu fico ali lendo porque eu preciso ler. Aí, dentro desse precisar, você encontra o prazer. Entende? Por exemplo, lá no seu trabalho, se você for honesto, né, você gosta de trabalhar? Não, eu não gosto de trabalhar. Mas lá no meio do trabalho, você encontra momentos de deleite. Momentos que você dá risada com alguém, que acontece alguma coisa legal. Você encontra momentos, mas é trabalho. Momento da leitura é momento da leitura. Você encontra prazer nisso, mas é leitura. Oração. Tem vezes que eu vou orar e eu nem estou com vontade de orar. Eu já começo orando assim. Deus me perdoa porque eu não estou com vontade de orar hoje não. Sabe? Mas aí você vai orando e você encontra alegria, deleite, desfrute no meio da oração. Deus toca em você, você tem experiências. Tudo isso, a base é a maturidade e a constância. E se nós queremos viver um nível maior, um outro nível, uma vida cristã realmente que vai dar frutos, não vai ser você entrar no mistério com Deus e falar em línguas e sair rodopiando e vir aquele profeta lá do outro lado do mundo e falar assim diz o Senhor para você. Não vai ser assim. E sabe por que eu digo isso? Porque eu tenho certeza que a maioria aqui já recebeu uma profecia. Não, não é? Você já recebeu uma profecia. E aí? Aconteceu alguma coisa? Quantos anos já faz? Ah, já faz uns 6 anos, hein, Toshi? Pois é. E aí? O que falta para que essa profecia se cumpra? Falta maturidade. Uma vez que você recebe uma profecia, eu costumo pensar que a profecia é mais ou menos isso aqui, ó. É mais ou menos um cartão de autorização. Então é mais ou menos assim, ó. Ignora o cartão de oikos. É como se fosse um cartão e Deus falando assim, ó. Está autorizado a cumprir. Entendeu? Aí você recebeu o cartão, não recebeu, Mateus? É a profecia. Assim diz o Senhor. Eu farei isso, farei aquilo outro. Você recebeu o cartão da autorização. Aí você anda com o cartão. Faz aqui, né? Oh, recebi a autorização. Aqui o meu cartão. Está aqui o meu cartão. Recebi. Ó, todo mundo viu eu recebendo. Né? Porque normalmente a profecia vem no meio de todo mundo, né? E vai passando 1 semana, 2, você está feliz, recebeu. Vai passando 1 mês, 2, 1 ano, 2, 10 anos, 20 anos. E você está com o cartão, só que o cartão não está mais lá todo visível. Você está lá até escondido, que você fala, caramba, será que é de Deus mesmo? Mas, na verdade, é um cartão de autorização para você cumprir. Deus já autorizou. Está entendendo? A não ser que a profecia venha com data, né? Daqui a tantos anos, igual como recebeu, por exemplo, Sara, né? Daqui a 1 ano você vai ter um filho e tal. Mas, normalmente, a profecia é uma autorização para você viver aquilo. A pergunta é, por que nós não vivemos? Porque muitas vezes falta aquela constância em andar com Deus. Você recebe a profecia, e aí você deixa de andar com Deus, você deixa de lado muitas vezes coisas de Deus, e é claro que a profecia não vai se cumprir. Porque se não há constância, como que Deus vai poder fazer alguma coisa? Não quer dizer que Deus não queira fazer, mas quer dizer que é necessário, é condicional. Há uma condição para isso. E a condição é, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as coisas deem errado, ainda que tudo vá desmoronar ao meu redor, ainda que os meus filhos morram, ainda que a minha casa seja destruída, ainda que a minha mulher fique falando a maldição do seu Deus e morre, todavia eu me alegrarei no Senhor.
Todavia, eu andarei com Deus. Todavia, eu vou continuar indo na igreja. Eu vou continuar indo no culto. Eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar investindo financeiramente na obra de Deus. Eu vou continuar. Ah, Toshio, mas eu venho de um lugar que o pastor roubou a igreja e levou o meu dinheiro. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Todavia, eu vou continuar servindo a Deus. É isso. Agora para e pensa. Vamos parar e pensar todos nós. Aonde a gente errou nessa parte? A gente errou porque quando a figueira não floresceu, eu me afastei. Sim ou não? Sim, gente. Quando o bicho pegou, eu dei um passo para trás. Só que isso, se a gente não quebrar pela raiz, vai continuar acontecendo. Nós estamos aqui hoje. Aí vai acontecer, meu irmão, ainda que a gente se esforce com todas as nossas forças, vai dar problema uma hora ou outra no relacionamento, na igreja, porque é um monte de gente diferente uma da outra. Vai dar um problema, vai dar um mal entendido. Aí o que vai acontecer? Se eu não cortar o mal pela raiz, eu vou sair daqui e vou para outro lugar de novo. Se eu não cortar o mal pela raiz, eu vou recuar de novo. Eu vou. E eu estou falando de mim mesmo. Eu preciso decidir ser maduro e constante. Porque senão, na primeira barreira, eu vou me afastar de novo. É por isso que eu nunca sou a favor, a não ser que haja uma direção de Deus, de uma desistência. A desistência, gente, é a raiz da inconstância. E se eu não anular a palavra desistência da minha vida, eu nunca vou ser uma pessoa madura e constante. Um dia, eu recebi um trabalho para eu fazer. E aí eu pedi uma ajuda para uma pessoa. E a pessoa, ela topou fazer, mas depois que viu como era difícil, ela tentou, de todas as formas, falar, não quero, não vou fazer. E eu briguei, vai fazer, faz. E foi aquela guerra para fazer. E a pessoa fez. Sabe por quê? Porque o Toshio é ruim. Porque o Toshio é mau. Não. É por causa que se ela desiste daquilo, ela vai desistir de tudo depois. Porque se ela desiste, por mais que fosse difícil, por mais... Olha, gente, eu já peguei serviço. E, gente, olha, eu já trabalhei na fábrica. Eu sei o que é pegar um serviço minucioso. Para mim é difícil o serviço minucioso. Aquele serviço que você demora para aprender. Mas, olha, quando eu comecei a trabalhar por conta e fui pegar, por exemplo, um site para fazer, meu amigo, pensa num negócio que me dá a maior tentação de desistir. Um site é muito bom. Você vende um site, o valor que você recebe, o lucro é muito bom, mas pensa num trabalho minucioso. Eu primeiro que assim, né? Todas as vezes que eu pego um site para fazer, eu fico protelando. Deixa para amanhã eu começo, eu tenho tempo. Até a Raquel vem para mim e fala assim, quando é que você vai começar esse site? Eu falei, depois eu começo. Falei, mas você está protelando. É porque você não gosta de fazer, né? Mas começa logo, porque senão você não vai ter tempo para entregar. Porque é muito ruim. Só que eu peguei. Aí eu luto comigo mesmo. Às vezes me dá vontade de devolver o dinheiro. Mas eu falo, não, eu não vou desistir. Porque se eu desistir hoje, é muito mais fácil eu desistir amanhã. Sim ou não? Se eu pegar e parar agora, quando acontecer mais uma situação, eu vou parar de novo, vou começar a parar. Aí a minha vida vai ser de constâncias paradas. Constantes paradas. Não vai ser mais uma vida constante em uma coisa só. Há um tempo atrás, eu falei, alguns anos, 2 anos atrás, eu comecei as células aqui. E uma pessoa chegou para mim e falou assim, Toshio, aqui não funciona a célula. Todo mundo já tentou célula, mas ninguém conseguiu. Aí eu falei, mas por essa razão mesmo que a gente vai dar certo agora. Aí, não, mas não sei o que. E a pessoa tentou me convencer a não fazer célula, fica só com o culto. Eu falei, meu irmão, eu sei o que Deus falou para mim. Eu vou fazer célula. E eu estou aqui nessa região há 3 anos fazendo célula. Aí você pode falar, glória a Deus. Não, não é glória a Deus, ainda não vingou. Ainda não vingou a célula, mas vai vingar.
Sabe por quê? Porque eu não estou afim de desistir. E não é porque eu sou poderoso, não. É por causa que se eu sei que se eu desistir, vou desistir de novo lá na frente. É igual a igreja. Quando a gente decidiu abrir a igreja aqui, a gente não veio aqui para ficar aqui um tempo, tentar e depois ir embora. Eu falei, uma vez que a gente foi, a gente vai ficar lá até dar certo. Não tem como. Teve uma época, eu lembro de um culto que a gente fez aqui, e veio 2 ou 3 pessoas. E eu falei assim no culto, falei assim, essa igreja nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque mesmo que todo mundo vá embora, eu vou ficar aqui. Vai ser eu, Raquel e as crianças. Porque eu não estou afim de desistir. Porque a desistência é a raiz da inconstância, da imaturidade. E Deus não pode usar uma pessoa, não tem como Deus usar uma pessoa inconstante. Vocês estão comigo? Quer ver? Quando a gente fala de Deus usar, você pensa você atuando na obra de Deus, não é verdade? E aí você pensa o quê sobre isso? Que talvez você não esteja realmente apto, ou às vezes você nem quer fazer a obra de Deus. Mas eu vou falar também uma outra coisa. Você sabia que também é difícil Deus abençoar alguém inconstante? Quer ver uma coisa? Suponhamos, eu acho que todo mundo, eu não vou dar nenhum exemplo assim figurado, mas eu acho que todo mundo já viu aquele filme daquela família rica, que tinha aquele menino que era o mais mimado. Ele tinha tudo na mão. Lembra disso, desse filme? Tem vários filmes assim. Ele tinha tudo na mão, recebia tudo na mão, aquela coisa toda. E aí um dia apareceu um momento que ele parou de receber as coisas. Por quê? Por causa que aquilo que ele tinha, aquela riqueza que ele possuía, fazia mal para ele, ele não sabia lidar com aquela bênção. Então ele passava por cima das pessoas e tal. Eu lembro até de um filme gospel que tem de um presente, não sei o quê, que ele é um rapaz que ele se tornou herdeiro, mas antes de ele receber a herança, uma herança muito grande, tinha uma condicional, ele tinha que ir trabalhar na fazenda do vô. E ele chegou lá na fazenda do vô, ele teve que ir para o curral, limpar o curral e fazer um monte de coisa ruim para poder receber aquela herança. E aí, no final das contas, o que aconteceu? Aquele trabalho ruim que ele fez mudou o coração dele e se tornou uma pessoa boa. Muitas vezes Deus não pode abençoar uma pessoa por causa da imaturidade dela, porque aquilo que ela vai receber vai fazer mal para ela. Às vezes eu olho para os meus filhos, e assim como todos os pais olham para os seus filhos, e a gente pensa assim, se eu der isso para o meu filho, será que vai fazer bem ou mal? Porque depende da maturidade que ele tem. Então não é só na obra de Deus, mas também naquilo que a gente recebe do Senhor. Às vezes você está ali batalhando para ter... Olha que coisa tremenda. Às vezes você está batalhando para ter coisas na sua vida. Você trabalha, faz 8, 12 horas por dia de trabalho, para você poder ter uma vida estável, para você poder abençoar a sua casa, a sua família. E você tem que investir, gastar as suas forças para poder fazer isso, para poder juntar um patrimônio no Brasil ou no Japão e tal. Você está ali trabalhando, não é verdade? Só que aí o que acontece? A Bíblia diz assim, que é inútil você levantar cedo, trabalhar fatigadamente, porque Deus dá para aqueles que descansam nele. Não é verdade? Aí o que acontece? Muitas vezes, porque nós não conseguimos ter a maturidade em Deus para esperar nele, nós gastamos a nossa força investindo nós mesmos, do nosso jeito, no trabalho. Por quê? Porque eu não tenho maturidade para descansar em Deus e esperar nele aquilo que ele tem para mim. E por isso que nós trabalhamos demais. A Bíblia diz assim, inútil será bem cedo levantar e penosamente trabalhar. Todo trabalho penoso não vem de Deus, ainda que você tenha salário dele. Por quê? Porque Deus te chamou para você confiar nele. Deus te chamou para você depender somente dele. E dependência de Deus significa maturidade espiritual. Pelo fato de não termos maturidade, o que nós fazemos? Nós dependemos do nosso braço. E por isso que muitas pessoas estão trocando a vida com Deus pelos seus trabalhos. Eu não quero aqui que você confunda as coisas. Eu não estou falando para você que você não deve trabalhar. Mas muitas vezes nós estamos trocando as coisas. A maturidade que Deus quer nos dar, essa constância que Ele quer nos dar, é uma constância de dependência dele. Meus queridos, vamos ser maduros? Olha só,
Como que eu vou depender de Deus se eu nunca vivi uma circunstância para depender dele? Como que eu vou aprender a confiar em Deus se eu nunca vivi uma situação que eu tive que confiar? Não é verdade? Naquele momento de doença que você passou, que eu passei, era uma oportunidade para confiar em Deus, mesmo que o pior viesse. Aquele momento que a gente passou de dificuldade financeira, era o momento de confiar em Deus, de aprender a confiar nele. Mas quantas vezes nós deixamos de lado essa oportunidade, pela falta de maturidade espiritual, e decidimos confiar no nosso braço? Só que essas circunstâncias, elas nunca deixarão de surgir. O problema, sabe qual é? Vai passando os anos, e a gente vai olhando para a nossa vida, e a gente vê o quanto que a gente investiu num sonho que não era nosso, numa firma que não nos deu nada além do salário, e a nossa saúde foi embora, o nosso descanso foi embora, os filhos cresceram, e a gente olha para trás e fala, meu Deus, eu não tenho mais força, eu não tenho mais pique, porque não confiei no Senhor, verdadeiramente. Tem um rei chamado Rei Asa. A Bíblia diz que o rei Asa, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele restaurou o altar, consertou a adoração a Deus, mas um dia esse rei, ele adoeceu dos pés, e a Bíblia diz assim que ele confiou nos médicos e não em Deus, e morreu. E qual é a questão? A questão é que ele ia morrer de um jeito ou de outro, meus amigos. Mas a questão é que a Bíblia diz que ele não confiou em Deus. Lhe faltou maturidade espiritual para lidar com aquela doença. Meus irmãos, eu sei que é difícil você lidar com uma situação adversa. Eu sei, porque eu também passo por situações adversas. Mas o que você faz quando você encontra uma situação de pressão? O que você tem feito quando você encontra uma situação de pressão, uma situação de deserto, uma situação de doença, uma situação de problema financeiro? O que você tem feito? Você tem confiado em Deus acima de tudo? Ou você tem sido levado pela circunstância? A resposta disso mostra se temos maturidade espiritual ou não. Eu converso muito com as pessoas a respeito de dízimo e oferta, gente. É um dos assuntos que eu mais falo no particular. E é muito interessante ver as pessoas, muitas vezes, que não são cristãs, elas têm mais maturidade do que os próprios cristãos. Aquela pessoa que ela é uma pessoa lúcida, uma pessoa que é mais, vamos dizer assim, uma mentalidade mais aberta, quando a gente vai conversar sobre dízimo e oferta, ela fala assim, não, é porque eu sei que a igreja tem necessidades, né? Porque precisa pagar as coisas. Então eu queria ajudar, eu só queria saber como ajudar. Aí eu olho assim, sabe quando você fica, uau? Né? Você tem esse pensamento mesmo, ou isso daí você está falando para agradar? Eu falo, não, eu sei disso. Eu fico pensando assim, que uma vez, vou falar aqui um fato verídico, um visitante veio na igreja, sentou ali, e eu estou aqui pregando. E eu vejo ele assim, ó, ele está aqui assim, ó, ele está assim, ó. Eu estou aqui pregando, ele fazendo isso, ele olhava para mim, olhava em volta, ficava contando. Estranho, né? Cada louco com a sua mania. Aí, quando acabou o culto, foi conversar com ele, a gente saiu para comer, e ele falou assim, não, então, como é que faz assim para essa questão do dinheiro para ajudar na igreja? Eu expliquei para ele como é que a gente encara o dízimo aqui, expliquei direitinho. Aí ele falou, não, sabe por quê? Porque eu estava vendo aqui, ó, na igreja tinha ali 12 pessoas. Né, dessas 12 pessoas, tinha 4 crianças, então tinham 8 adultos. Esses 8 adultos, se as pessoas elas seguem aquilo que eu já ouvi falar do dízimo, que é o 10%, e ela recebe pelo menos 200 mil, então é 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160 mil. Aí ele falou, 160 mil, se parar para pensar em você, Tuxil, você não recebe então o salário da igreja, né? Porque 160 mil é para pagar o aluguel, ele achava que esse lugar aqui era uns 100 mil mais ou menos, e mais os custos. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei, por isso você estava fazendo assim? Eu estava contando. Não, eu achei engraçado, né? Até de certa forma parece um absurdo. Mas eu também vi um entendimento nisso. Ele estava pensando, ele chegou numa conclusão que nem o crente chega. Ele estava assim, peraí, se tem 8 adultos, e se
né? Hipoteticamente, cada um dá um dízimo de 20 mil, então temos 160 mil. A igreja, o salão ali, custa mais ou menos 100 mil de aluguel. Então sobra 60 mil. Esses 60 mil tem água, luz, gás para pagar os manutenção e tal. Então, tipo assim, o Toshio não recebe o salário da igreja, ele já falou para mim. Aquele dinheiro só fica na igreja. Como é que eu faço para ajudar? Porque eu acho que precisa. Eu falei assim, você quer ser o tesoureiro, não? Mas você está entendendo? Às vezes, a pessoa do mundo, ela tem mais entendimento, mais maturidade do que as pessoas da igreja, gente. Que ele chegou numa conclusão que nós deveríamos chegar. Está entendendo? Eu não estou aqui para extorquir o teu dízimo. Longe de mim. Pelo amor de Deus. Mas eu estou aqui para poder te dar um recado de Deus. Que se a gente não for maduro dessa maneira, nesse entendimento, a gente vai ficar derrapando nos caminhos de Deus durante um bom tempo. Uma pessoa madura, ela não discute, e eu estou dizendo discutir mesmo, de debater em relação a dízimo e oferta. Uma pessoa madura, ela entende. Ela entende, por exemplo, estou falando aqui, gente, porque Deus está me falando para falar. Ela entende, por exemplo, que ela está numa igreja, e que ela, cooperando com aquele serviço, vai melhorar todas as coisas. Uma pessoa madura, ela não tem a obrigação, mas ela tem a responsabilidade. Não é verdade? Pare e pensa nisso. Vamos ser maduros, gente. Eu acho que eu não estou falando aqui com crianças. E mesmo as pessoas que escutam pela internet, é importante ter esse entendimento. A Bíblia fala um monte de coisa sobre dinheiro. Vai lá e lê. Eu leio todos os dias, eu estudo todos os dias. E a única coisa que eu chego aqui no final é o seguinte, que eu preciso ter maturidade para agir em conformidade com a palavra. Porque eu posso ler sobre dízimo, sobre oferta, aprender um monte de coisa, isso e aquilo, e nunca agir. Entendeu? Eu não vou sair do lugar. Preciso ser maduro. Né? Na questão de vir no culto, gente. Meu Deus. Pensa numa questão que hoje em dia é uma guerra. E eu não estou falando dos novos, porque eu sei que há uma guerra para os novos convertidos. Mas muitas vezes para nós que somos mais velhos na fé, nós já temos consciência. Consciência. E eu entendo até que muitas vezes nós estamos vindo de outras, de experiências ruins que nós vivemos. Mas a maturidade me leva a entender que eu preciso daquilo. Então eu não fico perdendo muito tempo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Você vai lá num restaurante e você vai comer lá e você pede aquele prato maravilhoso e você come e você passa mal. Aí você vai para casa e está passando mal, você tem que ir no médico porque você se intoxicou. Aí nunca mais você vai comer aquela comida? Talvez não naquele restaurante. Não é verdade? Uma vez eu fui naquele restaurante Outback. E aí eu fui lá, e aí eu pedi aquela costela, sabe aquela costelinha de porco, né? Que todo mundo pede, gostosa demais. Aí eu comi aquela costela e ela não estava boa. Aí eu peguei e falei, o pessoal fala comigo, vamos lá no Outback. Eu falei, é gostosa aquela costela lá? É. Mas eu não volto mais lá, não. Porque eu não tive uma boa experiência com aquela costela. Mas o dia que eu fui aqui no Cóstico, que eu vi que tinha aquela costela, eu falei, eu vou comprar essa costela, eu vou fazer uma. Por quê? Porque pode ser que no Outback eu tenha tido uma má experiência, mas não quer dizer que em todos os lugares eu vou ter uma má experiência. Vocês estão me entendendo que isso é maturidade? É entendimento? Ainda que a figueira não floresça ali, ela pode florescer lá. E ainda que ela não floresça lá, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu estarei firme. Todavia eu não vou abandonar por onde eu comecei. E se eu cair? Se eu cair, eu levanto. Olha só, você quer ver uma coisa que mais vai trazer entendimento na nossa vida do que você aprender a andar de bicicleta? Eu não sei como é que foi a sua experiência, mas eu vivia numa cidade, numa rua, a minha rua era de barro. E aí, todo mundo tinha bicicleta, e todo mundo fazia manobra com a bicicleta. Quando eu vi aquilo, eu falei, pai, eu quero uma bicicleta, quero uma bicicleta, quero uma bicicleta. E eu enchi a paciência do meu pai até ele comprar uma. Ele comprou, e eu comecei a andar com a galera, e eu queria fazer igual eles faziam. Eles pulavam rampa, eles derrapavam. Eu rebentei os meus joelhos tentando fazer isso, gente. Rebentei. Mas aprendi. Eu não parei na primeira queda. Eu lembro o dia que eu subi assim na bicicleta, assim, as rodinhas. Foi vum, vum, e
plá, no chão, mas feio assim, caía, ralava os cotovelos, ralava joelho. Um dia eu prendi o meu pé na coroa da bicicleta, coloquei o pé lá dentro da coroa, a coroa rodou com o meu pé, furei o meu pé e continuei andando. Eu acho que todo mundo foi assim, em algum momento ou outro, né? Você aprendeu, meio caiu, mas aprendeu. É difícil você encontrar alguém que não saiba andar de bicicleta, porque a maioria, mesmo caindo, continuou. Isso é maturidade. Com Deus é igual. Mesmo que você caiu ou alguém te derrubou, levanta e continua. Vai andando. Porque ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu vou com ele de novo. Vou continuar. Eu vim aqui, estou andando em santidade, pequei, Toshio. Eu não presto. Eu sou podre. Eu sou sujo. Pode até ser que seja, mas levanta que Deus te limpa. Continua com ele. Vai andando, por que você vai desistir? Ele não desistiu de você. Então, o caráter de Deus, ele é impregnado de maturidade. Nós só precisamos imitá-lo. Igual Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo também foi até o fim. Não é verdade? Então vamos imitá-lo. Vamos fazer como ele faz. Risca do seu vocabulário, da sua vida, a palavra desistência. Ignore muitas vezes os teus sentimentos. Porque, olha, pensa num lugar que Satanás gosta de trabalhar, Cecília. Aqui, ó. Quando eu falo sentimento, é na sua alma. Na nossa alma. Ele cria uma situação que vai te deixar preocupado, ansioso e uma série de coisas, e depois começa a jogar um monte de seta. E quando Satanás lança os dardos inflamados, não é um sozinho, não. Ele lança já uns 300 para tentar derrubar. Aí sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema maior é porque aí a gente para, senta e fica conversando com ele. É mais ou menos assim, ó. Tá andando tudo bem, aí de repente tem uma queda de serviço na fábrica. Aí você estava fazendo 3 horas de zangueiro, você começa a sair 3 horas da tarde. Aí dá aquela apreensão, né? Você pensa assim, puxa, mês que vem eu tenho que pagar a parcela do carro, o cartão, mandar dinheiro para o Brasil. Aí a esposa ou o marido também, o trabalho dele cai. Aí começa a vir aquele monte de seta. Ixi, não vai conseguir pagar mês que vem, não. Ixi, olha, não sei o quê. Aí acontece o problema no carro. Ih, ainda tem que gastar, não sei o quê. Isso daí que você está fazendo, você já sentou com Satanás ali e está ali trocando figurinha com ele. Entendeu? O nosso problema é que a gente senta para conversar com o diabo. E o problema da Eva foi que ela sentou para conversar com o diabo. Sabe o que você tem que fazer? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha zangueô, ainda que o problema da fábrica continue, ainda que a Toyota pare mais 10 dias, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que você fez assim? Você ignorou os seus sentimentos, ignorou o que Satanás está falando e acreditou no que a Bíblia diz. E se você não tiver isso, meu amigo, já era. Aí você vai ser igual a bolinha de ping-pong, para lá e para cá. E eu não sei você, mas eu estou cansado de ser assim. Eu estou cansado de andar pelo natural. Eu estou cansado do meu emocional ficar para lá e para cá por causa dessas manipulações de Satanás. Eu tenho uma palavra, você tem uma palavra de Deus. Você tem uma promessa de Deus. Você tem um versículo como esse que te dá certeza se você se alegrar no Senhor. O que ele diz? O Senhor é minha rocha. Deixa eu abrir aqui de novo, meu Deus do céu. Onde que está mesmo? Aqui. O Senhor é a minha força. Torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Você vê, ainda que a figueira não... Ele falando, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor é a minha força. Ele é a minha força. A minha força não está no dinheiro que eu tenho. A minha força não está na minha família, que é maravilhosa. A minha força não está no meu zangueô que eu faço, que me garante o meu salário no final do mês. A minha força não está na minha saúde. A minha força não está no meu intelecto. A minha força não está nem na igreja que eu participo, meu amigo. A minha força está no Senhor. É nele que eu encontro todas as coisas. A minha força não está nem em mim. Porque eu não posso garantir se eu estou vivo até amanhã. Gente, eu não posso nem colocar um fio de cabelo a mais na minha cabeça. Você entende o quanto a gente é limitado?
Você não consegue crescer nem 1 milímetro a mais por vontade própria. Não consegue. A minha força está no Senhor. E eu preciso decidir isso. Eu não preciso ficar negociando. Não é uma questão que, eu vou esperar porque Deus... Não, Deus não vai fazer. Você tem que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que decidir ser maduro. Eu tenho que decidir parar de ficar com esqueminha, de negociar coisas. Gente, quem que não passa dificuldades em abrir mão de certas coisas? Maturidade é você abrir mão. Até escrevi aqui para não esquecer, ó. Maturidade é renúncia. O que está escrito em Coríntios, 1 Coríntios 13, 11? Você sabe? 1 Coríntios 13, 11. Antes eu era menino, falava como menino e discorria como menino. Mas aí me tornei homem e então deixei para trás as coisas de menino. Deixei para trás. Isso é renúncia. Você quer ser homem de Deus maduro? Mulher de Deus madura? Renuncie. Porque quem não tomar a sua cruz e seguir Jesus não é digno dele. Mas por que ele fala isso? Porque é necessário maturidade. O que a Bíblia fala sobre a imaturidade, sobre a inconstância? Tiago está falando a respeito, né? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos deliberadamente. Só que aí ele fala uns 3 versículos interessantes. Fala assim, ó, peça porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Vai e vem, vai e vem. Pessoa inconstante em todos os seus caminhos não vai receber coisa alguma. Eu preciso me tornar um homem adulto espiritual. Mas para isso eu preciso renunciar às coisas de menino. Porque senão eu não vou receber nada. A imaturidade hoje é o nosso maior inimigo. Não é Satanás, não é principados, potestades. Porque veja bem, a Bíblia fala assim, né? Se você se submeter a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Não é assim que a Bíblia diz? Submetei-vos a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O que significa a palavra resistir? Constância. Resistir é você ficar ali, ó. Ele não está falando, resista 30 minutos. Resistir até o fim. Fica firme, resista, permaneça, se fixe. E aí ele vai fugir de você. E só faz isso quem é maduro. Só faz isso quem decidiu ser maduro espiritual. Então eu vou resistir. Lá na sua casa, quando está passando aquela luta, resista. Resista à tentação de abrir a boca para reclamar. Resista à tentação de falar besteira. Resista à tentação de ceder aos desejos da carne. Resista. Então, Gil, mas eu resisti, mas não consegui. Então tá bom, retome a posição. Resista de novo. Uma vez não, eu fiz um teste esses tempos. Eu estava com uma dor nas costas muito forte um tempo atrás. E aí todas as manhãs eu acordei e eu fui me alongar. E a primeira vez que eu fui me alongar, amigo, que vergonha, eu mal consegui no peito do pé, porque eu não conseguia me abaixar. Ai, gente, que vergonha. Aí tá, no outro dia, novamente, eu comecei a me alongar. Aí depois do 3º dia eu já conseguia relar aqui na parte do peito do pé. No 4º dia eu já conseguia mais baixo. E aí eu fui vendo que cada vez mais eu conseguia até embaixo, consegui relar as mãos no chão depois de uma semana e meia de alongamento. Você entendeu o que eu quis dizer? Às vezes você está aqui resistindo, você consegue resistir um dia. Mas não pare, no outro dia você vai conseguir 1 dia e meio, 1 dia de 75, 2 dias, 3 dias. Porque a constância vai te levar a persistir e a alcançar lugares maiores. Então você não pode parar. A desistência é a raiz da inconstância. Arranca ela de uma vez. Arranca da sua vida a desistência. Arranca da sua vida as coisas de menino. E Deus vai cooperar com a gente, porque uma vez que a gente resiste ao diabo, ele foge da gente, mas o Senhor vem com a graça e com a misericórdia dele. Está na hora de mudar. Por quê? Porque Deus, ele quer nos usar. Às vezes quando a gente fala assim, Deus não pode nos usar, mas isso não quer dizer que ele não quer. Ele deseja, assim como todo pai
tem planos para os seus filhos, Deus tem plano para nós também. Você sabe que eu fico observando, às vezes eu olho assim, e uma das coisas assim que nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, nós precisamos ter uma constância em enxergar as pessoas aos olhos de Deus, porque senão nós vamos desistir das pessoas. E às vezes eu olho para vocês, como líder, como pastor até, eu olho para vocês e eu tenho que projetá-los. Essa é a minha função, projetá-los ao plano de Deus. E às vezes eu fico pensando assim, orando por você, eu falo, puxa, esse povo tem tanto que eles poderiam oferecer. Sabe por quê? Porque a gente pode ter uma visão das experiências ruins que vivemos como algo ruim. Mas aquilo que você viveu de ruim vai salvar muitas vidas. Vai ajudar muita gente. A situação que você passou, que você está passando, tem um monte de gente aí fora que está passando pela mesma situação e não tem ninguém para se compadecer. Mas você está sendo preparada para isso. Você tem problema com filho adolescente? Existem inúmeras famílias aí que estão aí sendo detonadas por causa dos problemas com o filho adolescente. Você tem problemas com seu esposo, com a sua esposa, vocês não se entendem? Tem inúmeros casais se separando pelos mesmos problemas. Nós temos tanto a oferecer. A gente só precisa quebrar da nossa vida essas questões a respeito de desistência, de imaturidade, de meninice. Está na hora de crescer, meus irmãos. Na verdade, sempre está na hora de crescer. Eu tenho certeza que Deus trouxe essa palavra para mim e para vocês, para nós aqui, para a gente tomar uma posição. O que você precisa renunciar na sua vida? Talvez você precise renunciar à desistência. Talvez você precise renunciar à dependência dos homens. Quer ver uma coisa muito interessante, né? Um dia eu falei assim, eu falei, acho que com Israel. Falei assim, Israel, se o papai não for para a igreja, aí ele falou, eu não tenho como eu ir. Eu falei, não, aí você tem que ir. Eu falei, se eu não for para a igreja, você tem que ir. Mas como que eu vou? Eu falei, você se vira. Mas você vai para a igreja. Você não vai depender de mim. Por quê? Então quer dizer que se de repente Jesus me levar e ele ficar, ele não vai mais para a igreja? Não, tem que ir, tem que dar um jeito de ir. Você não vai depender de mim. É igual a Raquel. Um dia a Raquel falou assim para mim, então se você desviar, desvie. Eu vou para a igreja. Falou bem assim, você acredita? Eu falei, não, desvia comigo, Raquel. Eu falei, não, você vai, o problema é seu. Eu vou para a igreja, eu vou sozinha, eu vou servir a Deus sozinha. Eu não sei porque ela falou isso, sabe? Mas ela falou. E eu acho isso muito certo. Tem gente que se a sua esposa não vir, você não vem mais. Ou se o marido não vir, a esposa não vem mais. Então quer dizer que se os dois vão para o inferno, vai os dois abraçadinhos para o inferno. Pô, gente, pelo amor, cara. Hã? Né? Sabe? Não. A gente precisa ter maturidade nisso. Você não precisa depender dos outros. Ah, o seu marido não vem para a igreja, eu vou sozinha. Vai sozinha. Ah, mas ele vai brigar comigo. É melhor ele brigar com você do que Deus brigar com você. Porque você, a esposa, claro que a gente tudo é crente, né? Assim eu creio. Mas assim, a Bíblia diz assim, que a esposa crente santifica o marido que não é crente. O marido crente santifica a esposa que não é crente. Por isso que fala que não precisa separar. E a gente não entende essas coisas. Não, mas a questão é que se você não desistir, você talvez seja aquela linha fina que está segurando a sua família em Deus. Está entendendo? Então a gente não pode ficar caminhando como meninos depois de tanto tempo. Não podemos. Já está na hora de mudar. Já está na hora de tomar uma posição. Porque ainda que haja umas barreiras para a gente poder ser eficiente na obra de Deus, não quer dizer que Deus não queira nos usar. Deus quer nos usar. E por isso Ele está trazendo uma mensagem para que haja amadurecimento da parte de nós como igreja. Homens e mulheres que têm tanto a oferecer para o Senhor e para este mundo. E só precisamos tomar uma posição. E eu espero que essa posição seja tomada hoje por cada um de nós. Pelo menos assim eu quero. Para a minha vida também. Eu quero tomar posições. Eu não quero mais ser criança em algumas partes. Ficar, às vezes, discutindo por besteira.
sabe, ficar abalado por qualquer coisa, desanimar. Ah, deixa quieto, não vou. Não, está na hora de andar por uma palavra. E se você também está nessa mesma linha, então abrace aí o que Deus está te dando. Comece um novo tempo. Amém? Fique de pé um pouquinho, vamos orar? Por favor, fique de pé. Ficou aí muito tempo sentado, quiser dar uma espreguiçada, esticar o braço assim um pouquinho. Raquel vai colocar um louvor. Amém? Feche seus olhos por um instante. Primeira coisa que você precisa entender, não é o Toshio falando com você, é Deus falando conosco. Me tira do foco da sua visão agora. Não fica olhando para mim. Não pense assim, é o Toshio. Não é o Toshio. A mesma coisa que Deus está falando com você, está falando comigo também. E o mesmo desejo de mudança que talvez você tenha, eu também tenho. Eu estou junto com você. Eu sou só o encarregado de trazer a mensagem. Então eu queria que nesse momento você começasse a focar na sua vida, no que você ouviu, no que Deus falou com você. E entenda uma coisa, acima de tudo Ele te ama. Ele nunca vai te abandonar. Você é especial. Eu sei que não estou só. Porque você é filho, Eu sei que não estou Ele tem planos para a sua vida. E o que dizem Tudo que você sobre viveu, seus mim não pode sofrimentos, suas se dificuldades, Ele entende. frustrar. Ele sempre esteve com você, mesmo no momento Venha mais em difícil. meu Mesmo na dor mais favor. insuportável, Ele estava com E você. consta em mim teu O desejo do coração de Deus, em meio a tudo isso, para te fazer amadurecer. Não Nos momentos desistiu de difíceis, mim. escute o que Deus está falando com você. Nos momentos difíceis que você viveu, o coração doeu, parecia que não tinha mais força. Ele estava fazendo isso para te amadurecer. As coisas que você perdeu era para te amadurecer. E na hora é difícil de entender, Deus sabe disso, mas era necessário para que você chegasse uma pessoa mais forte, mais determinada. E hoje o Senhor diz para você: acabou o deserto, acabou o luto, acabou o tempo onde você se sentia sozinho ou sozinha. Hoje é um dia que Deus separou para você, para dar o início a um novo tempo, a um tempo de maturidade, a um tempo de firmeza, de constância, a um tempo onde Deus vai pegar tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você passou, e vai fazer disso uma moldura para uma nova pessoa. É isso que Deus está falando com você. E se você quiser entrar nisso, você só precisa falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Senhor, eu quero entrar numa nova fase, eu quero experimentar um novo tempo, eu quero viver uma nova vida contigo. Você não precisa vir aqui na frente, você não precisa mostrar isso para homem nenhum, porque se você tomar uma posição aí no teu coração, Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Deus, Ele vê o teu coração, e se Ele vê que você deseja isso, você vai viver um novo tempo. Um tempo novo, um tempo de conquistas. Mas não conquistas externas somente, conquistas do seu coração, dos seus sentimentos. Deus, Ele vai começar a agir nos teus sentimentos, vai começar a agir nas tuas reações. E aí você vai ver que as suas atitudes serão mais maduras. Nada mais vai te tirar do foco dele. Porque ainda que as circunstâncias externas tentem mexer com você, você amadureceu. Você entendeu quem Ele é, quem você é. E nada mais vai te tirar dessa convicção. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que o passo não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Não vai ser o deserto que vai te matar, não vai ser a escassez que vai te fazer desistir, muito pelo contrário, isso vai te fortalecer,
Isso vai te moldar. Você vai se tornar uma pessoa melhor a cada deserto que você passar, porque o Senhor é contigo, porque Ele é o seu Deus, Ele é a sua força, a sua rocha. Ele faz de você uma pessoa nova, transformada e renovada. Se você deseja isso, fale com Ele agora. Se é o que você quer, viver um novo tempo, fale com Deus. Fale com o Senhor. Deixe as palavras sair pela sua boca. Verbalize isso. Senhor Deus e Pai, assim como meus irmãos, eu também quero, meu Deus, eu também quero viver esse novo tempo. Eu também quero viver, Senhor Deus, uma vida de maturidade. Senhor, eu rasgo, eu risco da minha vida da existência, Pai. Ainda que tudo venha contra mim, ainda que tudo venha, Senhor Deus, a tentar me tirar do foco, Senhor, todavia eu vou me alegrar em Ti. Todavia Tu és o meu Deus, e o Senhor é aquele que cuida de nós, mesmo em desertos, mesmo em momentos de doença. Senhor, nós não vamos desistir, nós não vamos arredar o pé, nós vamos ficar firmes, permanecer firmes, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço, por favor, que o Senhor comece a manifestar a Tua presença aqui, que o Senhor comece a manifestar o Teu amor aqui, Deus, em nome de Jesus. Senhor, por favor, Pai, derrama agora, Senhor Deus, da Tua graça. Derrama agora, Senhor Deus, do Teu renovo, do Teu refrigério, Pai. Senhor, em nome de Jesus, um novo tempo, um revestimento novo, Pai. Senhor, maturidade, entendimento, clareza, domínio próprio, Senhor. Deus, em nome de Jesus, uma nova pessoa em Ti, para fazer a Tua vontade, Senhor. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo, Senhor Deus, que nós passamos, vai servir como uma armadura, Senhor, para podermos viver um novo tempo em nome de Jesus, Deus. Senhor, eu Te agradeço. O Senhor é fiel, a Tua palavra é verdadeira, e eu creio, Senhor Deus, em coisas novas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai, muito obrigado. Eu peço a Tua bênção, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nessa hora. Nos abençoa. Por favor, como igreja, nós precisamos da Tua bênção, Senhor. Nos abençoa, Deus. Senhor, esses que acompanham pela internet, abençoa eles, Pai. Que essa palavra, Senhor Deus, possa causar uma transformação em cada coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.